Lição de número 2. Tema da lição: o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A maravilhosa obra da criação de Deus. Texto áureo se encontra em Salmo de número 139, verso 14. Abre aspas. Eu te louvarei porque, de um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Fecha aspas. A minha alma sabe muito bem. No fundo, todo mundo sabe que não passou a existir do acaso. Não veio a essa existência do nada. No fundo, todos sabemos que existe um Deus, um Criador. O problema é reconhecê-lo na prática. Teoricamente, todo mundo sabe que Deus existe. É o que está escrito em Romanos 1, versículo 20. Por isso é dito que, por esta causa, o homem não terá desculpas. O salmista não só tinha consciência que ele tivera vindo de Deus, mas ele fazia questão de assumir essa fé pública. Ele tinha prazer nisto. E Jesus foi muito claro: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, nós fomos feitos de uma forma extraordinária, maravilhosa, a partir do pó da terra. E depois Deus soprou nas nossas narinas e nos fez um ser vivente. A verdade prática nos informa o seguinte: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Nós já temos essa consciência e não só estamos conscientes disto, mas assumimos essa nossa conduta de gente que crê verdadeiramente no Deus Criador e na sua palavra. Verdade prática, já li. Agora vamos à introdução. Com base nesse tema muito poderoso, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão, ciência não consegue desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos a resposta, ou melhor, temos respostas sobre nossa constituição existencial. Nós temos que crer no relato bíblico. Deus falou que nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, a partir do pó da terra, e ponto final. Nós temos que estar convencidos, de fato, a respeito desta verdade. Trata-se de uma realidade inquestionável. Aqui no primeiro tópico, diz o seguinte: a maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra, em sua sabedoria infinita
e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, pó da terra. O pó quer dizer isto, Adão. Daí veio o nome Adão, pó. No Salmo 104, no Salmo 103, versículo 14, é dito que quando Deus olha para o homem, lembra que ele é Adão, que é pó. Então, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adama. Gênesis 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Muito bem. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo, de acordo com Hebreus 11:3, Atos, capítulo de número 17, versículo 22 ao 28, e Romanos 11:33 ao 36. Vamos conferir algumas referências aqui. Essa de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, é muito conhecida, e que diz que pela fé entendemos que Deus fez o universo através da sua palavra. É o que está aqui, ó. Escrito aos Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que você vê, tudo que você contempla, tudo que você apalpa, veio a existir daquilo que não se vê. Você vê Deus? Não, Deus é espírito. Foi o Deus que é espírito. Um espírito todo poderoso, todo sábio, todo amoroso, soberano, que criou todas as coisas. Mas vamos a outra referência aqui. E tudo isso nós precisamos levar em consideração pela fé. Olha só. Vamos aqui a Atos 17, 22. 17, 22 a seguir. Atos 17, 22 a seguir. Vamos ler alguns versículos aqui. 17, 22 a seguir. Olha só. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, : ao Deus desconhecido, ponto final. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está falando para filósofo, epicureus e estoicos. Ele não está falando para leigo, não. É Paulo aqui, ó, sob a autoridade do Espírito Santo. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugar nenhum, porque Deus não ocupa espaço. Deus não está limitado à matéria, não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço, porque o tempo, a matéria e o espaço foram criados por Deus. Como é que Deus pode estar limitado a tempo, espaço e matéria, sendo que foi Ele que criou esses elementos?
Então Deus não habita no espaço, no tempo, na matéria. Deus é espírito. Deus habita a eternidade. Isaías 57, versículo de número 15. Vamos conferir. Olha só, relendo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus dá tudo a todos, porque ele é que sustenta tudo. Hebreus capítulo 1, 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 26. De um só, quer dizer, de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27, para terminar. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ainda vamos a um versículo importante aqui, para fechar. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nós vemos que Deus é o Deus criador, sustentador do universo, todo-poderoso, não está limitado a tempo, espaço e matéria, porque ele criou essas coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Então, quer dizer, céus, terra e tempo, ou seja, tempo, espaço e matéria, foram criados de uma só vez. Não seria possível existir matéria se não houvesse tempo. Como não seria possível haver matéria e tempo se não houvesse espaço? Enfim, no princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço. Deus cria o tempo junto com o espaço e a matéria. Estão interligados esses elementos. Então, quando diz que Deus não mora no tempo e no espaço, está dizendo que Deus é espírito, ele não ocupa espaço nesse universo físico. Deus habita a eternidade e no coração do homem. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Primeira ainda aos Coríntios 6,19. E segunda aos Coríntios 6,16. 3 passagens. Agora você vem aqui em Isaías 57 e ratifica o que eu estou falando. Olha só. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que é Deus, que habita a eternidade. Deus habita a eternidade. Deus é um ser transcendente. Ele habita a eternidade e também é um ser imanente. Acessa o mundo físico. Transcendente, imanente. Está sobre tudo e sobre todos, mas acessa também o mundo físico, porque ele é Deus. Ele é onipresente e está presente em todo o universo. Olha só, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus é santo, na sua plenitude. 2 pontos. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita a eternidade, acessa o mundo físico e habita no coração do homem humilde, do homem submisso, do homem e da mulher de fé. Essa aqui é a verdade bíblica. Isso aqui é que é a verdade bíblica e você e eu precisamos defender, custe o que custar. Porque Hebreus 11, versículo 6 é dito: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador ou assalariador dos que o buscam. Você está buscando Deus, vai ter vitória, começando pela salvação.
E as demais coisas, Deus vai estar acrescentando dia a dia. Agora, se você não tem fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, nós lamentamos, e muito mais Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Você tem que dar crédito à palavra de Cristo. Não é a palavra do homem, não é a palavra do religioso, não é a palavra do pastor, do papa, do apóstolo, é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o evangelho. O que é evangelho? Vida de Jesus, obra de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus e segunda vinda. Isso é que é evangelho. E de acordo com Romanos 1, 16, é dito: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Você tem que crer. Olha só o que está escrito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 13. Grave esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 13. Olha o que é que diz aqui. Versículo 13. 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 ou é 3? Não, é 2. 13. Fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Outra razão ainda temos para nós, olha só, outra razão ainda temos nós para incessantemente, dar graças a Deus, 2 pontos. É que, tendo vós recebido a palavra que de vós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de Deus, e sim como em verdade é palavra de Deus. Eu vou ler isso aqui, reler, para sair bem claro aqui esta leitura. Essa leitura precisa sair bem clara, porque esse versículo é muito forte. Vamos lá. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente dar graças a Deus, 2 pontos. Agora vem. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. Aqui não é palavra de homem, não é palavra de papa, de apóstolo, de pastor Valério. Aqui não é palavra de ser humano. Não como palavra de homens, está no plural, e se como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ponto final. Ou seja, se você crê na palavra de Deus e não na palavra do homem, de verdade, na prática, ela vai continuar promovendo vida sobre você. Vida abundante. Creia na palavra de Deus. Não creia na palavra do homem. Creia na palavra de Deus. Se o homem estiver falando conforme a palavra, você vai querer crer. É o que está escrito aqui no 17 de Atos. Vamos lá. 17 de Atos, versículo 11. Olha só. Se tiver de acordo com a palavra, você crê. Se não tiver, você não crê. Seja lá quem for. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu quero saber se tem algum homem mais importante do que outro aqui na terra. E maior do que outro aqui na terra. Se a cabeça do corpo é Cristo, os demais são membros. Se fizer parte do corpo. Olha só, 17, 11 de Atos dos Apóstolos. Está escrito o seguinte, ó, olha só. Ora, estes bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo pregou para aquela comunidade ali, os macedônios, né? E eles foram conferir nas Escrituras, para saber se estava batendo com o que Paulo e Silas estavam pregando. E não era qualquer um, não, era Paulo.
Paulo, que foi o maior apóstolo de todos os tempos, escreveu 13 cartas, 2/3 do Novo Testamento. E aqueles que estavam ouvindo a Paulo ia conferir para ver se batia, se estava de acordo com as Escrituras. Jesus afirmou lá em capítulo de número 7 do Evangelho conforme João, a partir do 37, ele vai dizer o seguinte, o escritor vai deixar registrado o seguinte, que no último dia, o último dia da festa, estavam todos reunidos lá, e Jesus, havia uma grande multidão, e Jesus se colocou de pé e declarou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. E ele falava isso a respeito do Espírito Santo que haveria de ser dado àqueles que viessem a crer, porque até então Jesus não tivera sido ainda glorificado. Então o homem tem que crer na Escritura para ele receber o Espírito Santo. Se você crê na Escritura, você recebe o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você é salvo. Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, o tal não é salvo. O tal não é dele. Então é isso. Nós temos que receber. Nós temos que crer que somos obra de Deus e assumir essa fé. E temos que crer que Deus fez o homem, fez o universo e controla tudo. Segundo o que está escrito na palavra, nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não temos que crer nos ensinos falsos, dos falsos mestres e profetas, especialmente os que estão aí nas redes sociais. Muitos deles conhecem o grego, conhecem o aramaico, conhecem o hebraico, conhecem o latim, mas não conhecem o autor da vida, que é o Espírito Santo. De acordo com Atos, capítulo de número 5, versículo 32. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado aos que lhe obedecem. A pessoa não obedece o tratado de Deus, as Escrituras sagradas. Não obedece o livro do Espírito Santo, que são as Escrituras sagradas. Como é que vai ter o Espírito Santo? Ele está menosprezando a palavra de Deus. Ele está banalizando a palavra de Deus. Agora, faz uso dela para sobreviver, vendendo livros, crescendo aí com seus canais, recebendo likes, né, inscritos. Mas fica praguejando a palavra, criticando, falando que Deus não existe, falando que Deus é genocida, que Jesus Cristo é a invenção de Roma, e que a Bíblia Sagrada não é digna de credibilidade. Fique com a palavra, meu irmão. Creia em Deus. Creia na sua palavra. A Bíblia fala, creia nos seus profetas. Vamos lá. Aqui, uma passagem do Antigo Testamento. Está em 2 Crônicas. 2 Crônicas, essa passagem é famosa também. 20:20. E é fácil de gravar. 20:20. Só não grava quem não quer gravar. Porque eu associo assim as Escrituras. Através dos números. 20:20, olha só. 20:20, fala assim, ó. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecó. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Josafá era o rei de Judá. Josafá se colocou em pé e disse, ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos que crer em Deus em primeiro lugar. E crer nos profetas, naqueles que estão pregando a palavra. Se estiverem pregando conforme a palavra. Aí pode crer. E aí, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Estareis seguros, não é isso? E crede nos vossos profetas e prosperareis. Vamos ver aqui direitinho para não falar bobagem. 2 Crônicas 20, versículo 20, parte B, encerrando aqui. Ó. Ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede, está no imperativo, é uma ordem, crede, está no imperativo. Crede no Senhor vosso Deus, em Yahvé, vosso Deus, no Eterno, e estareis seguros, salvos, estareis seguros, salvos, libertos, prósperos. Crede nos seus profetas e prosperareis. É a palavra de Deus que
que tem que ser né, a maior prioridade para nossas vidas, que tem que ser digna de toda a credibilidade. Né? Não foi isso que Paulo falou? Olha só. Paulo falou exatamente isso. Vamos ver aqui, onde é que está? 1 Timóteo. 1 Timóteo. É isso? Vamos ver onde é que está escrito aqui. Ou é 2 Timóteo? Mas eu vou verificar aqui. Se tiver que parar aqui, eu paro. Não importa que eu estou falando de Jesus aqui. Né? Ó. 1 Timóteo. Né? Exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui. Ah, isso aqui, ó. Essa aqui. 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que testemunhar de Jesus Cristo, não é isso? Nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava preso. E as pessoas não se envergonhavam de saber que Paulo estava preso, porque Paulo estava preso por estar pregando o Evangelho. Ao contrário, eles se sentiam mais motivados ainda a continuar assumindo a fé deles. Está escrito no capítulo 1 de Filipenses. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Se tiver que sofrer, que sofra. Quantos não estão morrendo aí? Quantos não morreram um mês passado aí lá na Nigéria, por amor a Cristo? Não passa nenhuma linha na mídia, porque a mídia é patrocinada pelo governo e o governo, na sua maioria, é maligno. E nós temos que orar por ele. O Paulo não orava pelo governo e também nos ensinou a orar pelos governantes. Mas Paulo foi morto, perdeu o seu pescoço sob o governo do Nero. E, no entanto, orava por aquele homem demoniado que era o César, denominado de Nero. Olha só. A favor do evangelho. Olha, estava voltando. Participa comigo dos sofrimentos, está no plural. A favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Continuando. Que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e doutor. Aqui, ó. Quem está falando aqui é o Paulo. A respeito do poder do Evangelho, a respeito da misericórdia de Deus de poder alcançar o homem, salvar o homem. Desde a fundação do mundo, Deus já projetou a salvação do ser humano, mas o homem tem que, no tempo e no espaço, agora, dar uma resposta de fé e permanecer firme até o fim. E Paulo não era qualquer um. Paulo era um doutor. Aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecia tudo da lei. E, no entanto, se converteu a Deus e agora pregava o Evangelho o tempo todo. Preso ou em liberdade, isso ele fez até o fim. É o que está escrito também em Timóteo, quando ele vai fazer essa declaração, 2 Timóteo 1, versículo 7. Combati um bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, ele estava na fé o tempo todo, firme na fé. É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que defender que foi Deus que fez o homem. Foi Deus que criou todas as coisas. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Deus soprou e fez deste homem um ser vivente, uma alma vivente. Né? Agora, continuando aqui. Pelo visto, eu vou ficar só no primeiro tópico. Ou melhor, exatamente, que o tempo está passando aqui. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva é um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Né? A Eva tem um corpo igualzinho do Adão e com algumas diferenças no contexto da anatomia e da fisiologia.
de acordo com Gênesis 1:27 e também Gênesis 3:20. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. É o que está escrito aqui, né, nas escrituras. Tem várias passagens, não vou ler para não perder tempo, onde é dito que Deus é o autor da vida na perspectiva biológica, na vida racional, vida animal, etc. Vida dos anjos. Deus é criador. Deus formou o espírito, alma e corpo, cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima do homem com a mulher, macho e fêmea, ok? Tem as referências aqui. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, espírito, alma e corpo, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor e amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Muito bem. Vamos parar por aqui, porque não vai ser possível continuar, porque o tempo aqui, o celular não comporta. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Sirva a Deus no seu espírito, como diria a palavra, e no seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Valério Ponte. Se inscreve se for importante para você. E vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.